Qual o escopo de trabalho de um pai? Se a gente tem uma tarefa para fazer, a gente tem que raciocinar, refletir sobre o escopo do nosso trabalho, né? O que está sendo esperado, o que a gente teria que privilegiar e depois, o que eu aprendi depois de ter 3 filhos, tá? E eu vou começar a apontar aqui, só que antes eu queria dizer que na minha cabeça a função de um pai numa família não é muito diferente da função de um líder de uma empresa ou de um pastor numa igreja. Eu não acho que as coisas mudam tanto, né? É um título que muda o contexto, mas não muda a responsabilidade. Eu comecei a ver que a maneira com que eu guiava a minha empresa, eu aproveitei para guiar a minha família e vice-versa. Eu aprendi coisas que eu fazia na minha família para aplicar na minha empresa e outros pontos de liderança que eu experimentei. E como CEO da minha família, CEO da minha empresa, CEO é um nome em inglês bonito para, tipo assim, como se fosse um diretor, assim, uma liderança estratégica. Eu falo para minha família assim, nós somos uma equipe, a gente está trabalhando junto, nós temos um propósito juntos, nós estamos debaixo de uma missão, nós temos coisas a fazer juntos. Então lá na escola, galera, quando tiver uma briga, você tem um trabalho lá, partar aquela briga, entendeu? Quando a gente está na internet, vê a galera, não sei o que, a gente tem uma missão, comentar, falar alguma coisa boa para a pessoa. Ei, você vai ficar bem, vai dar tudo certo, orar pela pessoa. Então nós temos missões e eu abro a mente da galera de que nós somos uma equipe e nós temos missões. Isso dá um tom para eles de que a gente não está de bobeira, nós não somos consumidores aqui, nós somos distribuidores. Nós temos tarefas, responsabilidades, a gente não está aqui para só aproveitar o que o mundo tem para oferecer, a gente está aqui para contribuir no mundo. Então essa é a visão que eu tenho e eu passo para eles, entendeu? Eu tenho que conseguir pegar a minha visão e traduzir para eles, porque eu estou na liderança estratégica e eles precisam ver da mesma forma que eu estou vendo. Uma outra função importante que eu tenho é ser treinador. Então, durante muito tempo, quando eu observava alguma coisa ruim na minha equipe, eu ficava reclamando. Caramba, a pessoa não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, olha só como ela se comportou. Com o tempo eu comecei a perceber que todos os maus comportamentos da minha equipe, eles caíam debaixo da minha responsabilidade. Eu conseguia ver uma culpa minha ali. Seja porque eu não ensinei, seja porque eu não orientei, seja porque eu não deleguei alguém para orientar. De alguma forma, eu não posso abrir mão da responsabilidade que, por exemplo, meu filho tá agindo mal na escola, eu me sinto responsável. Eu falo, cara, faltou alguma coisa no meu treinamento. Eu sou o treinador principal da minha equipe. A estrutura de treinamento, ela parte de mim. Isso significa que quando eu vou observando o que está acontecendo, seja na minha empresa ou na minha família, eu observo algum comportamento, eu já boto na minha cabeça o que eu posso fazer para ajustar esse comportamento no Davi, na Débora, no Daniel, alguém que trabalha comigo. Qual é o tutorial que eu vou gravar? Qual é a reunião que eu vou fazer? No jantar, o que eu vou falar para minha galera que pode alinhar esse comportamento? Por quê? Porque se eu sou o treinador principal, se o treinamento parte de mim, e eu tenho a minha sócia Priscila, que é minha esposa, pra gente estar orientando a galera, treinando essa equipe, quando eu percebo um problema, eu falo, Pri, a gente tem que melhorar, a gente tem que ensinar a Débora a fazer isso, a gente tem que ensinar o Davi a fazer isso, nós temos que treinar, nós temos que mudar isso aqui. Como que a gente vai mudar? E aí começa o trabalho de operação, que é como que a gente vai fazer aquilo que a gente já viu que tem que fazer. E a minha terceira atividade, mestre, é defesa, proteção. Então eu sinto uma grande responsabilidade de defender a minha família, né? Então, desde coisas básicas do tipo trancar a porta antes de dormir, até coisas mais avançadas, do tipo começar a perceber que a minha filha está desenhando a bonequinha do Guerreiros de K-pop. E aí eu não gosto daquilo porque o desenho que fala negócio de demônio não me interessa. Aí eu fico pensando, cara, como é que eu vou cortar isso? Isso está tentando entrar aqui, né? Os meus filhos, quando eles começam a falar palavras que eu entendo que vão atrapalhar a evolução deles, eu tenho que defender isso. Então, se eu vejo egoísmo no Davi, eu tenho que sentar com ele e conversar com ele, porque isso é uma coisa ruim tentando entrar no meio da minha família.
defesa não é tão básico quanto parece, né? Defesa é mais amplo. O ponto 1 da minha defesa é que eu oro muito pelos meus filhos. Eu oro contra as coisas ruins que eu tô vendo e oro a favor das coisas boas que eu planejo para a vida deles. Então, normalmente, antes de iniciar um projeto mais tático, de começar a fazer alguma coisa, normalmente eu oro. Falo, Senhor, eu oro para que meus filhos sejam muito inteligentes e com ótimas competências na mente, mentes afiadas para lidar com os desafios intelectuais da vida e tal. Eu oro por isso. Eu oro para que eles sejam pessoas boas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, eu oro, não sei o quê. Aí eu vou orando, eu oro pra caramba. E eu percebo que eles refletem muito essas orações. E aí depois eu venho e eu sinto que eu consigo criar planos táticos para cada uma dessas orações. Às vezes eu converso com meu pai, com a minha mãe, e eles falam, pô, não, eu oro para você, eu oro por você todo dia, até hoje. Eu oro por você. E às vezes minha mãe falou para mim que Deus falou para ela assim que as orações não foram em vão, porque ela orou e eu me tornei o que ela orou. E esses dias eu tive uma conversa há uns anos atrás com meu pai e com minha mãe, eu falei, pode olhar aí que eu sou exatamente o que vocês oraram. E eles, não sei o que. Então, eu oro muito pelos meus filhos para desenhá-los, né? Desenhar o adulto que eles vão ser. Mas peraí, eu falei de defesa. Eu tenho que defender tudo que tenta contrariar as virtudes que os meus filhos podem praticar, entendeu? Tem uma oportunidade, a oportunidade é que eles podem ser pessoas cheias de virtude, de coisas boas, e existe uma guerra invisível para que eles falem palavrão, para que eles sejam pessoas egoístas, para que eles sejam babacas, para que eles pratiquem coisas ruins, e eu tenho que defender. E eu defendo de todas as formas. Uma é orando em primeiro lugar e 2, ensinando, né? Falando, olha só, qual um bom jeito de agir nessa situação aqui? Qual a melhor forma de resolver isso aqui? E perguntando, botando a cabeça deles para pensar, né? E o melhor sistema de defesa, eu vou falar agora. O melhor sistema de defesa é fazer com que eles tenham acesso à palavra de Deus, sem religiosidade. Então eu gosto muito de ler a Bíblia e eu leio a Bíblia com eles. Eu leio a Bíblia para eles. E aí eu trato a Bíblia como se fosse uma constituição, entendeu? Eu trato a Bíblia como se fosse, cara, uma coisa muito importante. E quanto mais eu repito isso, mais eles entendem que o jeito certo, o jeito bom de fazer as coisas é esse que a gente lê na Bíblia. O jeito certo de fazer as coisas é esse. E eu trato isso como se fosse uma forma legal. Legal. O jeito correto é esse aqui. Então vamos aprender, vamos se interessar por isso, para a gente ter uma base do que é o certo e o que é o errado. Então a minha melhor forma de defesa é fazer com que eles tenham acesso às orientações que Deus deu de como a gente tem que viver. Então, pai, direcionar, treinar, defender. Deve ter mais coisa, claro, mas para o tutorial ficar simples, essas são 3 boas ideias. Oferecer o melhor de visão para os filhos, oferecer treinamento tático e operacional para que eles possam realizar a vida, executar a vida de uma forma legal. 3, defender, para não deixar a maldade invadir a casa, invadir a família, invadir os relacionamentos. A gente não pode deixar a maldade entrar. E eu acho que esse é um grande papel do pai, bloquear a maldade entrar no meio nosso.